Gente, Bruno Pedrosa aqui novamente e eu quero falar com vocês hoje sobre Nascido Gay. Existem evidências científicas para a homossexualidade, o livro do John Tye. Gente, a gente está falando muito de homossexualidade ultimamente, principalmente com essas polêmicas do movimento LGBT, resposta de alguns pastores. Então eu prometi nas minhas redes falar sobre esse assunto e chegou a hora, tá bom? Eu vou apresentar um resumo desse livro aqui para vocês. Todo livro que eu gosto muito, eu faço um resumo no Word e para eu ter esse acesso mais fácil a essas informações, e eu vou compartilhar com vocês isso hoje. Outro livro que eu já gostaria de indicar é esse aqui, ó. Uma vez gay, sempre gay ou não? Do Victor Adamson, que é o, o relato da história dele, de como ele venceu a homossexualidade. Esse eu não li ainda, mas tem aqui na minha biblioteca, mas esse aqui eu já li todo e fiz o resumo completo, eu vou compartilhar com vocês hoje, tá bom? Então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela, mas antes eu queria forrar esse assunto falando o seguinte. Mais uma vez, nunca é demais reforçar. O que nós vamos falar aqui é principalmente do ponto de vista científico, porque o John Tye, olha só o currículo dele. Ele se formou na Austrália, em Sydney, em medicina, foi o melhor da classe, ganhou o título de honra ao mérito, tem mestrado em pediatria, doutorado em genética e filosofia. Então o cara é gabaritado para o que ele está falando. E ele vai fazer um resumo de 20 anos de estudo sobre o assunto de influência genética na homossexualidade ou não. Então ele tem autoridade para falar. Mas não é demais reforçar que o que eu vou falar aqui, mesmo quando eu tocar em assuntos teológicos, morais sobre a questão, não tem a ver com intolerância, não tem a ver com homofobia. Eu estou falando aqui do ponto de vista científico e teológico, né? Que é a Bíblia Sagrada, e nós no Brasil temos liberdade de culto e liberdade religiosa, então eu não estou falando para a gente desrespeitar, ofender. A ofensa é um pouco subjetivo, porque se eu falar, por exemplo, homossexualidade é pecado, alguém pode se ofender com isso. Da mesma forma que se alguém fala que Jesus não existiu, um cristão pode se ofender, mas isso é liberdade de crença, gente. Nós pessoas têm liberdade de achar que uma prática é imoral, outras têm liberdade de achar que o Deus dela, o Jesus, por exemplo, nunca existiu ou foi apenas um mestre da moral, por mais que isso seja ofensivo. Então, muito cuidado, tá bom? Nos comentários, eu gosto de ouvir os contrapontos, então somente sejam educados, tá bom? Então, isso não tem a ver com homofobia e não tem a ver com instigar o ódio, tá bom? Eu estou falando, vou falar basicamente do ponto de vista científico, porque do ponto de vista teológico eu já falei em outros momentos, né? No meu comentário do André Valadão, enfim. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui. Nascido Gay. Então, ele faz um resumo de 50 artigos científicos de quase 20 anos de estudo, de 91 até 2009, sobre homossexualidade. É claro que eu vou resumir o resumo também, mas eu vou passando aqui, se vocês quiserem dar pausa no vídeo para ler as evidências de todos, é interessante também. O primeiro, eu acho que é os mais importantes, são os estudos com gêmeos. Por quê? Aí existem duas perguntas básicas. Será que a homossexualidade é 100% genética ou será que ela é 100% escolha? Geralmente, o movimento LGBT ou muitos homossexuais defendem que é 100% genética e muitos cristãos e religiosos, católicos, evangélicos, seja qual for a, a, a perspectiva cultural da religião, eles acreditam que é 100% escolha. E eu já vou adiantar, o John Tye aqui vai mostrar que não é nenhum dos dois. De forma resumida, existem evidências que apontam para uma influência genética, ao mesmo tempo mostrando, essas evidências apontam que o ambiente tem até mais força para reverter isso em vários casos. Tem estudos de reversão, de reorientação, por exemplo. Então é muito interessante esse assunto, gente. Então olha só. Então, o que a gente começa a perceber aqui, olha, fizeram um estudo com gêmeos, ou seja, pegaram gêmeos idênticos homossexuais e os seus irmãos, né, gêmeos univitelínicos. E o que eles percebem? Por exemplo, nesse estudo aqui, ó, o resultado foi que somente 52% dos gêmeos idênticos eram os dois homossexuais.
22% dos não idênticos, 11% dos irmãos adotivos. Ou seja, quanto maior a distância genética, gêmeo idêntico é um pouco mais é idêntico os genes, é diferente de gêmeos não idênticos, que o gene é um pouco mais diferente e a proporção cai, e irmãos adotivos também cai. Então, isso aqui isso se repete em todos os estudos. Não existe nenhum estudo que mostre que existe 100% de concordância. Por exemplo, analisa-se 100 irmãos gêmeos, se um é gay, o outro necessariamente é gay. Então isso não existe. Então essas evidências aqui, ó, 48% dos gêmeos idênticos, 16 dos não idênticos, 6 das irmãs adotivas. Então a gente percebe que quanto maior a distância genética, menor a, a, a concordância dos dois serem homossexuais. Quanto maior a proximidade, aumenta, mas nunca é 100%. Então aqui, ó, 66% dos gêmeos idênticos, 32%, 20% para homens, 24% para as mulheres. Então tem muito estudo aqui, ó, mostrando que não existe uma concordância de 100% de gêmeos idênticos. Ou seja, se a homossexualidade fosse puramente genética, todos os irmãos gêmeos univitelínicos deveriam ser homossexuais os dois, e não é isso que acontece. Então isso aqui já desmonta esse argumento, essa ideia de que homossexualidade é 100% genética. Mas outra conclusão que a gente pode tirar aqui é o seguinte: não é 100% genética, porém parece que há uma influência. Então a gente tem que ser honesto com os dados. Olha, se quanto mais próxima a genética, maior a proporção de gêmeos, de homossexuais entre os dois irmãos. Então isso também mostra que há uma influência, né? E aí nós vamos ver quais poderiam ser essas influências aqui, ó. Tem estudo de comparação de hipotálamo, então percebe-se, por exemplo, que o hipotálamo de homossexuais eram 2 vezes menor do que em homens héteros, né? Aqui está falando o contrário, né? É a mesma coisa falada de forma inversa, na verdade, não o contrário. O hipotálamo de homens eram 2 vezes maiores, homens héteros, do que nas mulheres e nos homossexuais. Esse outro estudo também mostra a mesma coisa, né? Os homossexuais tinham um volume menor se comparado com os héteros. Então existe uma diferença morfológica também no cérebro. Então esses estudos tentam fazer toda essa correlação para tentar entender esse fenômeno da homossexualidade. Isso aqui é a variação anatômica, isso aqui tem muito estudo também sobre isso, medindo o tamanho do dedo, a razão entre o segundo e o quarto dedo. E vou passar um pouquinho mais rápido nesse aqui, que esse é menos relevante. Estudos de revisão, aqui, ó, os autores concluem que falta evidências em favor de uma teoria biológica. Então isso já é praticamente uma unanimidade, né? Porque não existe unanimidade nos gêmeos idênticos os dois serem homossexuais, tá bom? Tem estudos de mudança de sentimento homossexual ao longo da vida. Isso é muito interessante também. Então aqui, por exemplo, esse autor aqui, ó, percebeu que diminuiu de 20% na adolescência, né, o sentimento homossexual, para 12% na fase adulta. Ou seja, há uma volatilidade. Então por isso que é muito problemático essa ideia de fazer mudança de sexo na infância, principalmente se na adolescência já existe essa mudança, essa percepção da homoafetividade, da sua sexualidade, quem dirá uma criança, gente? Então isso não faz sentido nenhum, é muito perigoso. E existem casos de pessoas que fizeram isso e chegaram na fase adulta e não se identificaram com o que a mãe tentou impor para ele, né? Era uma menina, era um menino, fizeram um corte do pênis e ela criou ele. A mãe criou o menino como uma menina, e aí o menino nunca se viu como menino e chegou na fase adulta ele se suicidou. Aqui, ó. Esse outro estudo aqui, ó, 50% das participantes mudou a identidade sexual mais de uma vez e 33% mudou a identidade desde a primeira entrevista desse estudo, analisando 80 lésbicas. Ou seja, é variável, é mutável, é muito instável, né? Por quê? Porque não é só genética, também não é só sentimentos. Então é um negócio muito complexo, não pode reduzir, não dá para reduzir. Aqui está falando de terapia de conversão, né? De conversão de sentimento, e 35 continuaram a se ver como homossexuais, ou seja, 65% tiveram uma reorientação, que é outro termo que eles usam.
Teoria de reorientação aqui, ó. Somente 3% nesse estudo aqui, ó, conseguiram uma reorientação para heterossexual. Então, nesse estudo, com 202 participantes, somente 3%. Nesse outro aqui, ó, com 726 homossexuais, 65% conseguiram essa reorientação. Então, percebam que os dados mudam. Não há uma regra. Não pode se falar, como muitos homossexuais falam, uma vez gay, sempre gay. Talvez ele está falando da experiência dele ou da perspectiva dele, que ele não quer mudar, porque isso influencia muito, né? A vontade influencia muito. E outro também falando, o outro lado também, que diz que é 100% uma escolha, não é 100% uma escolha. Existem influências genéticas, ambientais que podem interferir, mas no final, na conclusão, nós vamos chegar lá, tá bom? Em pensar, tá, se isso não é 100% uma escolha, será que eu sou responsável? Enfim. Aqui, ó, reorientação novamente, 11% dos homens e 37% das mulheres foram reorientados para heterossexual. Então, aqui ó, crianças, ó, estudo com crianças acompanhadas longitudinalmente, gente, não é estudo transversal de ao pouco tempo, é estudo longitudinal, dos 3 aos 26 anos. Quase a metade delas deixaram de ter atração para o mesmo sexo por volta dos 26 anos. Olha que interessante. Vou até grifar isso aqui. Opa, eu vou até grifar isso aqui, ó. Esse estudo de crianças aqui, porque isso aqui é muito importante também, por causa do nível de evidência. Estudos longitudinais têm um nível de evidência muito alto. Por quê? Porque acompanha ao longo de muitos anos e geralmente, aqui ó, 23 anos de acompanhamento. Imagina você fazer um estudo por 23 anos. Então isso é muito interessante. Aí tem estudos de comparação do cromossomos, tem alguns pontos muito específicos assim que eu não vou a região XQ28, braço longo do cromossomo X, enfim, são termos muito técnicos que mostram as mesmas coisas. Existem diferenças, como eu falei do morfológico, do tamanho do hipotálamo, existem diferenças genéticas também de homossexuais para heterossexuais aqui, ó. Contém um locus que influencia as variações individuais na orientação sexual em homens. Então existem influências. Aqui, ó, marcadores de herança no cromossomo X. Então existem influências ou a homossexualidade é o que a gente chama de epigenética, né? É o ambiente influenciando na genética. A genética pode influenciar no nosso comportamento ou o contrário, o comportamento pode influenciar na genética. Então eu não me lembro se aqui é um caso do primeiro, que é a genética influenciando no comportamento, ou o contrário. Mas, independente, não são 100% dos casos, né? Esse é o ponto mais importante. Aqui esse estudo de relações da homossexualidade com irmãos mais velhos também é muito importante. E esse autor aqui concluiu que a cada irmão mais velho, eu falei isso para um aluno meu recente, cada irmão mais velho aumenta a chance de homossexualidade em 33%. Por quê? A hipótese que eles criam é que acontece uma imunização progressiva de algumas mães. A cada filho homem, ela vai produzindo menos hormônios masculinos. E o próximo filho homem vai nascendo com mais hormônios femininos ou com menos masculinos, né? Antígeno aqui, ó, HY, a cada feto homem. Isso diferencia na diferenciação sexual do cérebro de cada feto do homem seguinte. Então isso é muito interessante, gente. Aqui, ó, esse outro autor aqui, ó, eu acho que é o mesmo, só que em outro ano, né? Ele estudou, ele concluiu que homossexuais têm um número maior de irmãos mais velhos do que homens heterossexual. Aqui já é uma evidência indireta, mas esse a gente não dá para associar diretamente, mas a gente tem que analisar o todo, né? O todo dos estudos. Não só esses estudos que analisam essa correlação, mas os que analisam a parte do cromossomo mesmo, né? Dos antígenos HY. Então, esses estudos aqui também são muito importantes. Aqui, ó, esse cantor aqui, ó, concluiu que 14% dos homossexuais deviam sua orientação ao efeito da ordem de nascimento fraternal. Esse é o termo que eles usam, ó, ordem de nascimento fraternal. Então tem muito estudo disso, olha, as probabilidades de que homens homossexuais que deveriam sua
deveria sua orientação à ordem de nascimento fraternal variam de 15% a 29% em outro estudo. Esse aqui achou 14%. Então existe essa hipótese também de que a cada filho homem, o próximo nasce com menos hormônio, não é hormônio, é o antígeno, né? Antígeno HY, que diferencia sexualmente no cérebro. Então isso é muito interessante. Ou seja, aquelas pessoas que acham que é só escolha também não faz sentido à luz das evidências. Então existem influências genéticas, ambientais que influenciam. Na conclusão isso vai ficar mais claro. Efeito de estresse pré-natal, tem um estudo só, né? Analisa o álcool, fumo, não interfere significativamente na orientação sexual, mas a nicotina aumenta consideravelmente a probabilidade de lesbianismo entre filhas. Olha só. Efeito de estudo de abuso sexual na infância. Gente, essa é basicamente a hipótese de muitos religiosos, né? De que é apenas um fator ambiental. Então já mostrei que isso não faz sentido também. Existem influências genéticas. Mas, olha só que interessante. Da mesma forma que a genética tem aquela correlação, quanto mais próximo da genética, maior o número de concordância, né, entre os dois irmãos gêmeos homossexuais, aqui acontece o mesmo fenômeno. Quanto maior o abuso, maior a homossexualidade. Isso mostra também que existe um ponto de verdade nos dois lados. Então, por exemplo, 46% dos homens homossexuais foram abusados por homens, contra 7% dos heterossexuais. Olha só a discrepância de valores. 40% de diferença, 39%. Nas mulheres, o abuso ocorreu em 22% delas contra 1% das heterossexuais. Então perceba que o abuso sexual na infância é um fator de risco que pode influenciar na homossexualidade. Isso é óbvio, mas aqui a gente está vendo estudos mostrando isso, né? Analisando, aqui ó, isso aqui analisou 942 pessoas, esse próximo aqui ó, 324. Então mostrou que 32% das lésbicas tiveram abuso físico durante a vida contra 18% das irmãs héteros. Ou seja, é sempre maior. É a mesma ideia da genética, gente. Aqui ó, é feito dos pais emocionalmente ausentes, mostra estudos de seminaristas católicos e concluiu que os homossexuais sentiam mais afastamento emocional do pai do que os seus colegas heterossexuais. Então aqui mostra a importância também da família, da presença da família, né? E nesse caso aqui, especialmente a figura paterna, né? Muito interessante. Expectativa de vida com a homossexualidade, enfim. Então, aqui nós finalizamos os estudos, depois eu vou fazer um resumo de cada capítulo aqui, ó, avaliação das pesquisas, introdução à metodologia, ele vai explicando o que é evidências confiáveis ou não, introdução à genética, contribuição dos genes, dos fatores ambientais, genéticos, o próximo é dos fatores ambientais, ó, fatores ambientais, e aqui são todos esses fatores ambientais, né? Abuso, falha no relacionamento do pai, ordem de nascimento, dermatofilia e mãe predominante. Olha que interessante. O feminismo também, né? E a razão entre medidas do segundo dedo e do quarto. Instabilidade na orientação sexual e, por fim, os estudos de reorientação. Ele vai fazendo um resumo de tudo que ele viu, né? Então, qual que é a conclusão? Gente, as evidências apoiam a eficácia da terapia de reorientação. Algumas pessoas conseguem se reorientar, não é 100%, óbvio, mas é muito difícil afirmar também, porque envolve um fator de decisão, de querer ou não. Então é falsa a afirmação de que não há evidência empírica quanto à eficácia de terapia. E, de acordo com o ex-presidente da Associação Americana de Psicologia, banir a terapia é errado, porque, primeiro, ainda não temos todos os dados. Segundo, se o paciente quer mudar, dê ouvidos a ele. Terceiro, se você está dificultando a pesquisa, né, para quem fala para quem é contra a ideia de reorientação, de proibir os psicólogos de ajudarem aquelas pessoas que buscam ajuda, né? Então não é forçar todo mundo a se reorientar, mas também dar o direito de quem quer se reorientar ser consultado com um psicólogo. Então, gente, resumindo, qual é a conclusão?
não é 100% genético e não é 100% ambiental também. Existem influências genéticas, como a gente viu, que deixam a homossexualidade mais facilmente disponível. Porém, o ambiente também é responsável. Todos aqueles fatores, abuso emocional, distância do pai, é, abuso sexual, a ordem de nascimento, que eu colocaria mais esse ponto num fator genético, né? Porque não tem a ver com, com ambientes sociais, é algo que a pessoa já nasce. Então, imagina uma pessoa que é o quarto filho homem, que já tem esses hormônios diferenciados, no cérebro diferenciado, ele sofre um abuso, o pai é ausente, isso somado pode gerar uma. Pode desencadear uma percepção de homossexualidade. Agora, por outro lado, o que a gente percebe é a pessoa ela pode ter esses fatores genéticos mais preponderantes, mas se os fatores ambientais forem direcionados de outra forma, ela pode não ser homossexual. Então ela pode ser um homem, por exemplo, mais sensível, isso é normal. Ela pode ser um homem que não é bruto como a maioria dos homens, porque isso também não é critério de masculinidade, né? A gente precisaria discutir o que é masculinidade. E para nós cristãos, masculinidade é ser parecido com Jesus. Então, se sacrificar pela sua esposa, pela sua família, isso é masculinidade. Mas na nossa cultura atual, ser homem é você. Eu vi um vídeo recente de, de uma cerveja, né? Que geralmente envolve uma cultura machista. Aí tem um grupo de amigos, um homem liga para a mulher, para a namorada, para a esposa, não sei. Aí os outros homens falam: ah, isso não é homem, tá vendo? Então na cabeça deles, se você liga para sua esposa ou dá atenção para ela, isso não é masculinidade. Mas enfim, não é essa a discussão. A discussão é não é somente genético, porém não é também somente ambiente, existem fatores que podem influenciar. E a outra evidência importante existe possibilidade de reorientação, né? Esse homem aqui, ele escreve o livro dele exatamente sobre isso, o Victor Adamson, e as pesquisas também mostram isso. Alguns estudos 60% conseguem se reorientar, 65%, outros apenas 3%. Então isso varia, porém alguns conseguiram. Então eu queria deixar uma mensagem, um recado final. Se você tem essas inclinações, seja inclinações femininas, mulher para o mesmo sexo ou homem, se você tem alguma inclinação homoafetiva e está sofrendo com isso, o que eu queria te falar do ponto de vista bíblico, apesar disso ser esse é um pecado condenado na Bíblia, e aí você pode estar se perguntando assim, mas como eu posso ser condenado por algo que eu não escolhi sentir? E o que eu falaria para você é o seguinte, todo ser humano tem esse mesmo dilema para resolver. Eu também, todo ser humano nasce inclinado ao pecado. Isso não é só você, não é só eu. Todos nós nascemos inclinados ao pecado. A questão é que são pecados diferentes. Talvez você nasceu inclinado para a homossexualidade, eu nasci inclinado para a heterossexualidade, porém existe uma forma de eu conduzir a minha heterossexualidade. Eu teria que ter me guardado na infância, na adolescência. Eu não conhecia Jesus, eu não fiz isso. E depois que eu me casei, aí eu já era cristão, aí agora eu tenho a obrigação de manter a minha vida casta, ou seja, eu tenho que ter prazer sexual apenas com a minha esposa, seja nos olhos, seja no ato físico. Então, mas eu tenho as inclinações também. Eu sou atraído por outras mulheres. Porém, por amar a Jesus, eu preciso negar a mim mesmo. Essa é a premissa básica do Evangelho, é negar a si mesmo. Então, você pode estar pensando, mas como eu vou negar a mim mesmo? Como todo cristão tem que negar a si mesmo. Você tem que negar a sua prática homossexual, eu tenho que negar a minha prática de prostituição, porque se eu tenho relação antes de casar, ou se eu tenho relação fora do casamento, isso para a Bíblia é prostituir. Por quê? Porque Deus é nós somos a noiva e Jesus é o nosso noivo. Então nós temos um casamento com Deus, nós temos um pacto, uma aliança com Deus. Então, se eu faço sexo antes do casamento, eu estou me prostituindo. Se eu faço sexo fora do meu casamento, eu também estou me prostituindo. Existe uma regra, uma forma de conduzir a sexualidade de forma sadia. Então,
você ter que negar a sua prática homossexual não é diferente de nenhum cristão. Todo cristão tem que negar alguma coisa da vida. Nós temos que negar a nossa... Paulo fala, né? Os que querem ficar ricos caem em tentação. Então nós temos que negar essa nossa vontade de querer ficar rico. A gente pode ganhar muito dinheiro, mas manter uma vida simples, ser generoso e distribuir o excedente para abençoar outras pessoas. Então tudo isso nós temos que negar. Então a vida cristã é negar a si mesmo. Então, nesse sentido, então, nós somos responsáveis. Porque eu também não nasci, eu não escolhi nascer inclinado ao pecado. Eu não nasci, eu não nasci escolhendo ter atração por outras mulheres. Mas eu já nasci inclinado a isso. Mas eu tenho que negar isso. Essa é a minha responsabilidade. Nós não somos responsáveis pelo que nós nascemos, pelas inclinações que nós nascemos. Nós somos responsáveis por dar vazão a ela ou não. Então, entenda isso como uma mensagem de amor, tá bom? Se eu creio que isso é a verdade e eu estou falando isso para você, isso é uma mensagem de amor. Então, se uma criança vira para o papai e fala assim: papai, a fada falou que só vai morar com ela depois de morrer quem tem o cabelo preto, mas o seu cabelo é louro, papai. Pinta o cabelo para você ir morar com a fada. O pai, ao ver isso, ele ia pensar o que dessa criança? Nossa, eu não acredito nisso, você tá sendo intolerante comigo, você tá... Não, o pai vai pensar, poxa, se ela acredita nisso, ela está querendo o meu bem. Então, entenda dessa maneira. Se nós cristãos entendemos, e a Bíblia diz isso, que isso é uma prática que te afasta de Deus eternamente, e a gente está falando com você, abandone isso, mude, existe possibilidade. Mesmo as pessoas que não conseguem se reorientar, isso é normal, é comum também, existe a castidade. Da mesma forma que eu tenho que me manter casto, não tendo relações fora do meu casamento, você, se você não conseguiu se reorientar, você pode manter a sua santidade em castidade, não tendo relações homoafetivas. Existem muitos casos, eu conheço pessoas nesse cenário, que mantém as suas inclinações, ele se sente atraído por pessoas do mesmo sexo, porém, por amar a Cristo e por entregar sua vida a Ele, decidiram se tornar castos. Então essa é uma saída, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Se você tem, eu me coloco à disposição para conversar. Se você tem essas inclinações, se você é parente de alguém, de um filho, de uma irmã que está sofrendo com isso e quiser conversar também, eu me coloco à disposição. As minhas redes sociais estão aí, meu Instagram é @Bruno Saúde Integral. E é isso, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, espero que tenham edificado vocês com a evidência desse livro aqui, que é muito legal. E se você quer saber mais, me acompanhe nas redes sociais, a gente fala sobre saúde do corpo, saúde do espírito, lá no Instagram, @Bruno Saúde Integral, e aqui no canal Saúde Integral também, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.